Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Mais um culto de adoração a Deus. Muito feliz e agradecido a Deus pela vida do nosso pastor, por ter confiado em nós essa oportunidade de estarmos trazendo uma palavra da parte de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo de número 18. Vamos ler o versículo de número 4. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. E vamos ler o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Diga para alguém que está do seu lado aí, seja ele, seja ela, diga: quebrado ou inteiro? Pode ser mais forte, diga: quebrado ou inteiro? Você está na mão do oleiro. Rogo da igreja a oração para que Deus ele abra a porta da palavra para falar conosco nesta noite. Queridos irmãos, estamos diante de um texto bíblico muito conhecido da igreja, um texto muito lido, um texto muito pregado e um texto em que os irmãos estão habituados a ler, a meditar. Quando nós observamos esse contexto histórico do livro de Jeremias, nós observamos diversos assuntos em que a nação de Israel estava enfrentando naquele momento. Quando Deus chama o profeta Jeremias, ainda ele nem tinha se formado, Deus disse: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci, e as nações te dei por profeta. Deus estava preparando o profeta Jeremias para um tempo, para pregar uma mensagem para um povo que estava em uma situação política, religiosa, econômica, e não estavam muito bem. Mas quando Deus ele levanta Jeremias e ordena a ele palavras para que ele pregasse naquele tempo para aquele povo, naquela situação em que o povo de Israel estava mergulhado em determinados pecados, como idolatria, apostasia, adultério, em que o povo tinha esquecido Deus, o povo tinha abandonado Deus, e agora o profeta ele é levantado no meio desse tempo para pregar contra tudo que o povo estava praticando. Não é uma missão fácil, é uma missão muito difícil, porque ser levantado em um tempo, ser levantado em um momento em que o coração do povo está inclinado à idolatria, o coração do povo estava inclinado ao erro, a nação estava indo de encontro aos mandamentos divinos, e Jeremias ele é levantado nesse tempo para pregar contra o pecado, para pregar contra a apostasia, para pregar contra o adultério, em uma nação que ouviam muitos profetas falarem, mas entrava em um ouvido e saía pelo outro. Ser levantado nesse momento, não para pregar bênção, não para pregar prosperidade, não para pregar chave, para pregar casa e outras demais coisas, mas ser levantado por Deus para pregar contra a idolatria, contra o pecado, contra a imoralidade. Não era uma missão fácil, mas Deus estava deixando bem claro ao profeta:
a sua missão não é fácil, porque pregar para um povo em que o seu coração estava inclinado contra o seu Deus não era uma missão fácil. Mas Deus estava dizendo: a missão pode não ser fácil, mas eu estarei com você. A missão pode parecer difícil, mas eu estarei ao teu lado. Porque o mensageiro precisa entender que a mensagem não é dele, a mensagem é de Deus. O povo precisa entender que quando Deus tem uma mensagem, é porque Ele está entregando não o que nós queremos, mas Ele está entregando aquilo que nós precisamos. A igreja, ela é como um restaurante em que quem diz o cardápio não é o cliente, é o dono. E Jeremias agora está sendo levantado para pregar contra tudo isso. Profetas passaram, chega agora o tempo em que Jeremias ele está inserido e vai pregar para um povo de dura cerviz. Mas em nenhum momento ele deixou de entregar a mensagem de Deus. É interessante que a adoração desse povo era ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Moisés. Mas a sua adoração agora estava inclinada a imagens nas paredes. A sua adoração agora estava inclinada a imagens de madeira, a imagens de escultura. Por quê? Porque pegaram tudo aquilo e colocaram em seu coração como prioridade. E no contexto atual, na geração em que nós vivemos hoje, podemos não fazer imagens nas paredes, podemos não fazer ou levantar imagens de madeira, de gesso para adorar, mas a geração atual é uma geração que muitas outras coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. Quando o povo de Israel levantava uma imagem de madeira, levantava uma imagem de gesso, ou levantava outro tipo de material para adorar, ele estava dizendo: a minha prioridade agora é esse Deus. A minha adoração, o meu coração está preenchido e inclinado a esse Deus que eu estou adorando. E a geração de hoje, apesar de não levantar esses tipos de materiais, mas tem permitido muitas outras coisas roubar o lugar de Deus na nossa vida. Pode não ser uma imagem de madeira, mas pode ser um aparelho de celular. Pode não ser uma imagem de escultura, mas pode ser outra coisa. E quando eu concedo prioridade a outra coisa na minha vida que não seja Deus, eu estou dizendo: o Senhor não é minha prioridade. Qualquer outra coisa pode ser, mas a geração de hoje está dizendo: Deus não é minha prioridade. Mas o Senhor nos trouxe hoje aqui nesta noite para dizer: eu ainda sou prioridade no seu coração, eu ainda sou prioridade na sua vida, eu ainda sou prioridade em sua vida e nos seus propósitos. Quantos creem, digam amém. Mas agora, quando chega no capítulo de número 18, o profeta Jeremias pregando o cativeiro babilônico para o povo, dizendo: vocês estão em idolatria, vocês estão em erro, vocês estão indo contra os mandamentos de Deus, e um grande cativeiro babilônico virá. Mas é interessante que quando Deus ele corrige alguém, quando Deus castiga alguém, não é ele olhar para a pessoa e dizer: eu estou fazendo isso porque eu lhe odeio, eu estou fazendo isso porque eu não gosto de você. Quando Deus corrige, quando Deus castiga, Ele está dizendo: eu corrijo porque amo, eu castigo porque amo. E a graça de Deus, ela é tão grande que mesmo
mesmo em meio ao castigo, a correção do povo, Deus ainda coloca um limite no castigo. Deus coloca um limite na correção. 70 anos, Deus estava dizendo: eu vou castigar, eu vou corrigir. Os seus erros terão consequência, mas a graça, o amor de Deus, a longanimidade dele é tão grande que ele diz: 70 anos. Deus estava dizendo: eu vou corrigir, mas a minha correção tem prazo de começar e também tem prazo de terminar. É uma grande demonstração do amor de Deus para com o povo de Israel. Mas quando chega no capítulo de número 18, Jeremias diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo de número 2, coloca aqui por favor, Jeremias capítulo 18 versículo 2. Deus agora mostra 4 coisas a Jeremias. Primeiro, Deus diz: levanta-te. Segundo, Deus diz: desce. Terceiro, vai até a casa do oleiro. E quarto, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É interessante essas 4 expressões e ordenanças que Deus concede ao profeta Jeremias, porque primeiro Deus diz: levanta-te. E esse verbo levantar é uma ideia que traz uma conotação e um sentido muito amplo e diferente. Quem não quer se levantar? Quem não quer ser aplaudido? Quem não quer aparecer? Quem não quer estar nos holofotes? Quem não quer estar nas câmeras? Todo mundo quer. Essa expressão, dizer Deus vai te levantar, todo mundo celebra, todo mundo dá glória, todo mundo se anima, porque quando se levanta é um momento de exposição. Quando se levanta é um momento de aparecer. Quando se levanta é um momento de visibilidade. E na proporção que Deus diz isso a Jeremias, Deus vai e diz: levanta-te. Mas também tem uma outra expressão: levanta-te e desce. E nessa expressão agora, quando Deus diz, na mesma medida que Ele levanta, Ele manda descer. E esse segundo verbo é muito difícil as pessoas gostarem dele, porque quando desce não tem câmera, quando desce não tem aplausos, quando desce não tem holofotes, quando desce não tem visibilidade. Mas também tem uma coisa: quando desce tem graça, quando desce tem glória, quando desce tem unção, quando desce tem revelação, quando desce ouve a voz de Deus. E Deus está nos mostrando e está nos dizendo: 2025 é um ano que será necessário para vermos as coisas de Deus acontecerem na nossa vida. Primeiro, descer na comunhão, descer na oração, descer no jejum, descer na intimidade com Ele. É isso que Deus quer. E que a nossa opção, que o nosso coração esteja voltado para o verbo descer. Quando Deus diz levanta-te e desce, Deus agora vai dizer: vai à casa do oleiro. É interessante que quando Deus pede para Jeremias ir à casa do oleiro, quando Jeremias levanta e desce, a direção não é de Jeremias. Deus diz: vai à casa do oleiro. Deus estava dizendo: a direção de para onde você vai não é sua. A direção quem dá sou eu. Levanta-te e desce e vai à casa do oleiro. Deus estava dizendo: eu tenho um endereço, eu tenho uma direção. Jeremias, apenas siga a direção que eu estou dando.
vá à casa do oleiro. Nós estamos vivendo um tempo e muitas vezes nós sofremos consequências porque não seguimos a direção de Deus, porque estamos acostumados a seguir a nossa direção, e quando seguimos a nossa direção, as consequências vêm. Sofremos, choramos, perdemos coisas. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer: 2024 passou, você seguiu a sua direção, a sua vontade, o seu caminho, o seu pensamento, mas 2025 será diferente. 2025 a direção não é sua, a direção é minha. 2025 os caminhos não são seus, os caminhos quem diz sou eu. 2024 você perdeu porque não seguiu a direção, mas 2025 Deus está dizendo: o caminho é meu, o projeto é meu, a direção é minha, siga a minha direção. Oh, eu sinto Deus aqui na casa, abrindo os olhos de muitas pessoas em momentos na sua mente de percas, de traumas, de consequências por causa da sua escolha, por causa da sua vontade, por causa da sua direção. Mas Deus está dizendo: agora será diferente, porque a direção não é sua, a direção é minha. Vai à casa do oleiro. Quem diz aonde vai não é você, Jeremias. Quem diz aonde vai sou eu. Vai à casa do oleiro. Deus está dizendo: eu tenho uma direção para o teu ano de 2025, mas para saber é necessário descer. Quantos estão entendendo o que Deus fala? Diga amém. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus agora só vai revelar ao profeta o que ele quer se ele cumprir aquilo que Deus está falando. Se ele cumprir as três coisas: levantar, descer e seguir a direção de Deus. Só vai ouvir a voz de Deus quem cumpre esses requisitos. E muitas pessoas questionam e dizem: eu não estou mais ouvindo a voz de Deus, eu não estou mais ouvindo Deus falar. Uma, não tem cumprido os requisitos que Deus tem dado, e outra, a sensibilidade de ouvir a voz de Deus perde. Diz: Deus nunca mais falou comigo. E não é necessário muitas vezes Deus usar um vaso, vir marchando no meio da igreja e te entregar uma profecia. Não. Deus fala assim, fala, mas Ele também fala de outras maneiras. Agora, qual é a percepção que os meus ouvidos estão? Para ouvir a voz de Deus. Só vai ouvir aquilo que Deus fala quem cumpre esses requisitos. Mas quando chega no versículo de número 3, Jeremias vai dizer: e eu desci à casa do oleiro. Jeremias estava dizendo: eu cumpri aquilo que Deus falou. Jeremias estava dizendo: eu segui a direção de Deus. Eu fiz o que Deus pediu. Jeremias estava dizendo: eu fui obediente ao Senhor. E desci à casa do oleiro. Eu cheguei na direção de Deus. E é interessante agora essa parte que ele vai chegar na casa do oleiro e ele vai dizer: e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Repita comigo: o oleiro. Pode ser mais forte, diga: o oleiro estava trabalhando. Irmãos, eu não sei se Jeremias chegou à casa do oleiro em uma segunda-feira,
Mas se ele chegou em uma segunda-feira, o oleiro estava trabalhando. Eu não sei se ele chegou em uma terça-feira, mas se ele chegou, o oleiro estava trabalhando. Se ele chegou numa quarta, o oleiro estava trabalhando. Se ele chegou em uma quinta, o oleiro estava trabalhando. Se ele chegou em uma sexta, o oleiro estava trabalhando. Se ele chegou em um sábado, o oleiro estava trabalhando. Se ele chegou em um domingo, o oleiro estava trabalhando. O que o senhor quer dizer com isso, irmão Júnior? Eu quero dizer, o oleiro não para de trabalhar. 2024 passou, 2025 chegou. Continuou as investidas do diabo. Continuou o diabo investindo na tua vida para te derrubar. Continuou o diabo investindo na tua vida para você cair. Muitas coisas acontecendo na tua vida, mas só que ele esqueceu que o oleiro não para de trabalhar. Porque se ele investir na tua vida na segunda, o oleiro está trabalhando. Se ele investir na tua vida numa terça, o oleiro vai estar trabalhando. Se ele investir na tua vida numa quarta, o oleiro vai estar trabalhando. Se ele investir na tua vida numa quinta, o oleiro vai estar trabalhando. Numa sexta, no sábado, no domingo, de manhã, de tarde, de noite, ele vai se deparar com o oleiro trabalhando. E quando o oleiro trabalha, ele guarda, ele cuida, ele zela. Quando o inimigo pensa em investir contra a tua vida, ele se dá de cara com o oleiro trabalhando a teu favor. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o oleiro está trabalhando. Sabe por que você disse: eu não consigo virar o ano de 2024, mas virou? Sabe por quê? Porque o oleiro está trabalhando. Sabe por que a tua casa ainda está de pé? Porque o oleiro está trabalhando. Sabe por que o casamento ainda está de pé? Porque o oleiro está trabalhando. Sabe por que os teus projetos e os teus sonhos ainda estão de pé? Porque o oleiro está trabalhando. Receba essa palavra de Deus. O oleiro não para de trabalhar. Seja de janeiro, seja fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O oleiro não para de trabalhar. Ele trabalha na tua vida hoje, ele trabalha na tua vida amanhã, ele trabalha na tua vida a semana toda. Quanto mais o diabo investe para derrubar, ele se depara com o oleiro trabalhando. E ele vê o oleiro trabalhando com a sua obra sobre as rodas. Um grande escritor chamado Brueggemann, ele vai dizer que em uma olaria tem elementos como as rodas, como um armário, um forno e um lugar separado para os refugos. E Jeremias agora vê que o oleiro está trabalhando com a sua obra sobre as rodas. Aí quando chega no versículo de número 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Esse barro que está agora na mão do oleiro, para ele chegar até aquele trabalho, primeiro teve algo antes. Esse mesmo oleiro que está trabalhando, primeiro ele saiu. Ele foi procurar esse material. E dizem os grandes estudiosos em olaria e oleiro que aquele oleiro bom, ele vai em direção de determinado material, de um barro, próximo aos montes. Segundo a geografia bíblica, esse lugar onde Jeremias estava era próximo ao vale de Inom, lugar que tinha montanhas próximas. E o oleiro, quando ele está com o barro na mão, primeiro teve algo antes. O oleiro vai procurar o material, o oleiro vai procurar o barro. Consequentemente, se o barro está aqui na mão dele, primeiro aconteceu algo antes. O oleiro vai, procura o barro, e ele tem duas opções para procurar o barro e para trazer para a olaria. O barro que está na parte de cima do monte e o barro que está na parte baixa do monte. E imagine qual é o barro que o oleiro vai escolher.
Barro que fica em cima, fica próximo do sol. E barro próximo ao sol, no alto, pastor, é aquele barro duro, aquele barro resistente, aquele barro difícil de trabalhar. E o oleiro, ele procura aquele barro que fica nas partes baixas, que não aparece muito, mas que é um material fácil de trabalhar, porque é maleável, porque é mole, porque é fácil para ele fazer o trabalho. Porque o oleiro do céu, quando ele quer escolher alguém para a sua obra, ele escolhe aqueles que estão nas partes baixas, humildes, servos, que se entregam de coração. Porque aqueles que ficam nas alturas, soberbos, orgulhosos, porque nesse momento não é hora do barro aparecer, é hora do oleiro aparecer. Ele pega aquele material e leva para a olaria. E agora vai começar o primeiro processo. E o primeiro processo que ele vai fazer é: quando aquele barro vem, ele vem de todo jeito. Pedaço de lixo, pedaço de madeira, pedaço de torrão, galho seco de árvore, folha seca, mas vem de todo jeito. Mas antes dele começar o trabalho, primeiro ele começa a limpar. E o barro naquele material na mão dele, ele começa a limpar. Pedra, sai. Galho seco, sai. Folha, sai. Pedaço de torrão, sai. Pedaço de lixo, sai. Para ficar o vaso que eu quero, primeiro eu tenho que limpar. Porque o oleiro não trabalha com barro sujo, porque atrapalha no processo do vaso. Aí para ficar do jeito que ele quer, ele começa a tirar um monte de coisa. Pedra vai atrapalhar, sai. Pedaço de lixo vai atrapalhar, sai. Galho seco vai atrapalhar, sai. Pedaço de torrão vai atrapalhar, sai. Tem lixo aqui também, vou tirar, vai atrapalhar, sai. Nós estamos em uma olaria aqui hoje, e o oleiro está nos tratando como um barro. Vou limpar. Pedra, sai do caminho. Lixo, sai do caminho. Pedaço de torrão, sai do caminho. Galho seco, sai do caminho. O que atrapalhar na formação do vaso, o oleiro está presente aqui nesta noite, dizendo: isso está atrapalhando no processo que eu quero, sai. Isso está atrapalhando na formação do vaso, sai. Você já está entendendo o que Deus está dizendo? Você já está entendendo o que Deus está dizendo? Eu não quero saber o que Deus precisa limpar, porque Deus não é aquele que vai expor aqui de cada um que ele precisa limpar. Não, mas na sua mente, na sua vida, você sabe e ele sabe o que ele precisa limpar. E Deus, levante a sua mão nesta noite, porque o oleiro está aqui nesta noite. Ô filho, essa pedra vai atrapalhar na formação do vaso que eu quero, sai. O que é essa pedra? Eu não sei se é uma amizade, eu não sei o que é, mas Deus está dizendo: eu vou tirar para não atrapalhar quando o vaso estiver pronto. Feche os seus olhos e diga a Ele nesta noite: Jesus, limpa. Jesus, Jesus, limpa. Jesus, tira da minha vida, Jesus. Eu não preciso saber de nada. É você e Ele aí onde você está. É você e os seus pensamentos. É você e a sua mente. É você e o seu coração. Você sabe o que tem atrapalhado Deus cumprir os propósitos dele na sua vida. E para o ano de 2025, Deus está dizendo: vou precisar limpar algumas coisas, vou precisar afastar algumas coisas, vou precisar cortar algumas coisas. Porque para ficar o vaso do jeito que eu quero, eu tenho que fazer esse processo de limpeza. Depois que ele limpa, ele pega aquele material, aquele barro, e joga dentro de um balde com água. E é interessante, pastor Jonathan, que
aquele barro naquele balde com água, não vai olhar para o oleiro e vai dizer: eu vou tá pronto tal hora. Não. É o oleiro que vai saber a hora de tirar aquele barro daquele balde com água. E qual é o tempo, irmão Júnior? É tempo indeterminado. Quem sabe é o oleiro. Porque tem barro que demora mais para amolecer. Tem barro que é mais fácil para amolecer. Por isso que tem gente que diz: eu não entendo porque eu passo mais tempo na prova do que ela. É porque o oleiro sabe a hora de tirar o barro. Fulana já saiu da prova e eu não. É porque o oleiro sabe a hora de tirar. Não é o barro que vai olhar e vai dizer: estou pronto. Não, é o oleiro que vai olhar e vai dizer: espera aí, está pronto, quem disse sou eu. Aí ele tira aquele barro daquele balde com água. Aí a gente pensa que chegou a hora de ir para a mão. Pelo contrário, aí ele joga no chão. E chegou a hora dele pisar. Sabe por que ele faz esse processo de pisar? Porque às vezes ainda fica uma pedrinha. E quando ele está pisando, ele vem de: uma pedrinha já ia atrapalhar. Por isso que muitas vezes o oleiro do céu, às vezes ele pisa. Porque ele sabe que às vezes tem uma pedrinha que atrapalha no processo que ele quer fazer. Mas quando ele sai desse processo, agora chegou a hora de ir para a mão. E é quando chega nesse exato momento aqui, como o vaso que ele fazia de barro, o barro já estava nesse processo da mão, das rodas. Mas é interessante, o primeiro ponto é que o oleiro quebrou o vaso. Está escrito assim, versículo 4, coloca aí. O oleiro quebrou o vaso. Não, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que pegou o vaso e quebrou ele. Até alguns pregando, ou muitas vezes lê aceleradamente e diz que o oleiro quebrou. Não, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Porque tem momentos da nossa vida em que Deus, Ele nos pega e Ele nos coloca em uma prova. Muitas vezes o diabo investe, pastor Israel, e nos coloca em uma prova. Mas existem momentos que eu mesmo me coloco. Tem vezes que eu mesmo me quebro. Situações que eu entro que não era para entrar. Amizades que eu entro que não era para entrar. Projetos que eu entro que não era para entrar. Tempestades que eu me coloco dentro delas onde não era para me colocar. Às vezes é eu que me quebro. Mas é interessante agora que o vaso, antes dele se quebrar, ele estava inteiro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando ele estava inteiro, ele estava na mão do oleiro. Mas quando Jeremias olha aquele vaso agora, o vaso se quebra. Mas o vaso se quebra na mão do oleiro. Tem dois momentos diferentes agora. Quando o vaso está inteiro, ele está na mão do oleiro. E quando o vaso se quebra, ele continua na mão do oleiro. Por isso que eu disse no começo, quebrado ou inteiro, não saiu da mão do oleiro em nenhum momento. Sabe por quê? Imagina agora a mente de Jeremias naquele momento, olhando, sabendo que a olaria era um local que tinha um espaço para os refugos, para o lixo. Mas esse oleiro, ele era especial. Porque esse oleiro, ele não pegava o vaso, embora estivesse quebrado, e jogava no lugar de refúgio. Ele não pegava o vaso, mesmo quebrado, e jogava no lixo. Jeremias olhando o vaso inteiro na mão. Quando se quebrou, imagina a expectativa humana.
A minha expectativa, a sua expectativa. Quando algo se quebra, a gente pega e já procura um lugar de refúgio. A gente olha e já procura um lugar de lixo para jogar. Mas esse oleiro está mostrando e está dizendo: se estava inteiro na minha mão, quando se quebrou, eu não vou jogar no lixo. Se estava inteiro, estava na minha mão, se está quebrado, continua na minha mão. Eu não sei a maneira que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei se você é um vaso que está inteiro. Mas se você está inteiro, você está na mão do oleiro. Mas se você chegou aqui quebrado, virou o ano, só a misericórdia. Virou o ano, só a graça de Deus. Virou o ano, se arrastando, todo despedaçado, todo quebrado. Eu tenho a palavra de Deus para te dizer: você continua na mão do oleiro. Alguém pode olhar e dizer: não serve. Mas o oleiro olha e diz: para mim serve. Alguém olha e diz: não presta. Mas o oleiro está olhando e diz: não, para mim presta. Deus aproveita os pedaços. Deus não despreza os cacos. Porque o caco, mesmo quebrado, ele não deixa de ser vaso. Consequências fizeram você ficar quebrado. Traumas fizeram você ficar quebrado. Coisas da vida, circunstâncias fizeram você ficar quebrado. Mas eu tenho a palavra de Deus: você continua na mão do oleiro. Se está inteiro ou se está quebrado, não importa. Você não saiu da mão dele. Você continua na mão dele, dizendo: eu guardo, eu cuido, eu protejo. Mas está quebrado, mas eu guardo. Mas está quebrado, mas eu protejo. Mas está quebrado, mas eu zelo. Não sei a maneira que você chegou. Não sei a maneira que você entrou por essas portas ali. Talvez até quebrado, com um sorriso no rosto, mas por dentro todo despedaçado. Que ouviu palavras de alguém dizendo: não serve mais para nada. Até pessoas que praticaram erros e disseram: eu estou quebrado. Mas da parte de Deus eu venho te dizer: você continua na mão do oleiro. E agora, ele não vai jogar fora. Ele vai pegar aquele material quebrado e ele vai fazer dele outro vaso. Mas agora é interessante a última parte desse versículo 4. Porque conforme pareceu bem os seus olhos fazer. Não era agora o barro que vai olhar para o oleiro e vai dizer: eu quero ficar do jeito que eu quero. Não, é o oleiro que vai olhar para o material e vai dizer: vai ficar da maneira que eu quero. Se quebrou porque foi do seu jeito. Se quebrou porque foi da sua maneira. Se quebrou porque foi sua decisão. Se quebrou porque foi dos seus caminhos. Mas agora vai ser diferente. Agora a direção é minha, o caminho é meu. O jeito que o vaso vai ficar é Deus que vai olhar e vai dizer: vai ser eu que vai fazer. Não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Não vai ser da sua maneira, vai ser da minha. Não vai ser dos seus caminhos, vai ser dos meus caminhos. 2025, levanta a mão para receber essa palavra, porque está descendo do céu. E eu creio, 2025 será um ano diferente, porque agora é Deus que está tomando a decisão. É Deus que está tomando os caminhos. É Deus que está tomando os projetos. Está dizendo: não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Não vai ser da sua maneira, vai ser da minha maneira. Não vai ser do jeito que você quer, vai ser do jeito que eu quero. Eu vou dizer como o vaso vai ficar agora, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. E quando aquele vaso está pronto, aquele oleiro, eu imagino, pegar aquele material e ir lá no forno, colocar. E quando está no forno, não é o vaso que está lá e vai dizer: estou pronto. Não, é o oleiro que vai saber a hora certa.
2024 foi um ano de preparo, foi um ano de aquecer, mas 2025, eu sinto da parte de Deus essa palavra, será um ano de sair do forno. Projetos e sonhos que estavam no forno, projetos, sonhos, caminhos, realizações estavam no forno, mas agora será a hora em que o oleiro vai tirar. Te prepara que vai acontecer muitas coisas na tua vida. 2025 é um ano da colheita, chegou a hora de colher. Te prepara para sonhos acontecerem, te prepara para projetos saírem do papel, te prepara para realizações acontecerem na tua vista, na tua visão. Não tem possibilidade de nada, mas o oleiro está dizendo: é o ano que vai sair do papel, é o ano que vai sair do forno. Pastor Jonatas, 2025 é o ano que muitos projetos em seu coração, Deus está dizendo: chegou a hora de sair do forno, chegou a hora de colocar em prática, chegou a hora de realizar. A gente olha, procura o caminho, procura a possibilidade, não enxerga, mas Deus está dizendo: se sou eu que vou tirar do forno, eu vou dar condições para realizar. Te prepara para o que Deus vai fazer na tua vida, te prepara para o que Deus vai fazer nos teus caminhos, porque quando sair do forno, agora chegou a hora de expor. E quando expõe, Paulo diz lá em Romanos que ele vai colocar tesouros. Levante a sua mão e assim eu encerro nesta noite. Não sei se você chegou inteiro, não sei se você chegou quebrado, mas o oleiro está trabalhando. E Ele está colocando na tua vida nesta noite força. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Dentro do vaso que é de barro, mas o oleiro está dizendo: estou colocando força, estou colocando vigor, estou colocando ímpeto. Não é hora de colocar o pé no freio, é hora de colocar o pé no acelerador, porque Deus desce do céu aqui nesta noite e concede força, 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 força. Levanta a mão, receba de Deus nesta noite. O Espírito Santo atua na casa. Você chegou fraco, se arrastando, quebrado, mas o oleiro dentro do vaso, ele coloca força, 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 graça, 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 unção, ímpeto. Deus está colocando na tua mente hoje muitos sonhos, muitos projetos, muitas realizações. Deus derrama aqui nesta noite sobre a sua igreja dons espirituais. Ura da caia, ramanahaya, sé. Decaia, choramanahaya, sé. Feche os seus olhos, porque desce do céu dons espirituais. 2025 vai ser o ano de um monte de vaso cheio e pronto. Está descendo o dom da palavra. Decaias, uranahaya, sé. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a glória de Deus aqui. Desce do céu dom do louvor. Deus está mexendo nas cordas vocais de alguém, está dizendo: eu coloco em ti um dom para me adorar. Decaia, romanahaya, sé. Oita Deus, dom de profecia, dom de evangelizar, dom de oração. Deus coloca dom da fé. Vai sair daqui cheio, 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 cheio. Chegou fraca, começou o ano fraca, mas Deus está dizendo: tem força, tem força, tem força, tem força, tem força, tem força. 2025 não é o ano de parar. 2025 é o ano que Ele enche o vaso. Vai ser cheio da graça, vai ser cheio do poder, vai ser cheio da unção, vai ser cheio da glória dEle. Quem pensou que era teu ano de cair, se deparou com o oleiro trabalhando. E agora já era, porque o oleiro já está trabalhando. E quando ele trabalha, ele não para.
Deus está trabalhando ao teu favor nesta noite. Está guardando a tua casa, está guardando a tua família, está guardando o teu lar. Não adianta levantar feitiço e nem feiticeiro, porque vai cair os dois. Não adianta levantar cavalo nem cavaleiro, porque vai cair os dois. A casa vai ficar de pé, o casamento vai ficar de pé, a família vai ficar de pé, o lar vai ficar de pé, o vaso está pronto. Receba essa palavra de Deus. Adore a Deus por um minuto. Feche os seus olhos. É a hora que o Espírito Santo está visitando alguém. Está refazendo o vaso. Vai descer uma glória na casa. Dura, Macaias. O Espírito de Deus está abraçando alguém. Quebrado, moído, despedaçado. Mas está dizendo: continua na minha mão da mesma maneira, e eu irei usar da maneira que eu quero. Prepara para sair pelos 4 cantos da cidade, com um vaso cheio do que Deus vai te colocar, porque você está na mão dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus falou com você nesta noite. Ele pode fazer de você uma nova criatura. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Se tem alguém que deseja vir a Cristo esta noite, o Mestre está cá e chama-te. É a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. É a decisão de se entregar para Jesus. Está vindo para Jesus? Está vindo a primeira vida. Glória a Deus. Amém. Está vindo aqui. Glória a Deus. Onde está a segunda vida que deseja vir a Cristo? Jesus está te esperando nesta hora. É a decisão que pode mudar o destino da tua alma. Cadê você? Cadê você? Vem. Aonde está você? Senhor amado, como um vaso nas mãos do pega minha vida e faça de novo. Jesus te chama. Eu quero ser. Cadê você? Eu quero ser um vaso novo. Se há mais alguém, Jesus está te esperando. Cadê você? Jesus deseja te dar vida nova. Ele deseja fazer em ti morada. É a decisão que muda, mas muda completamente. Se você está em casa assistindo, também pode tomar essa decisão. A decisão de confessar a Jesus como Salvador. Como o nosso amigo já fez aqui nesta noite. Você também pode fazer. Tem mais alguém? Se estiver do seu lado, irmão, veja aí essa pessoa que está do seu lado. Convide ela para vir aqui à frente. Se você disser: pastor, eu não tenho coragem de ir na frente, mas levanta a mão que eu oro por você aí. Cadê você? Onde você está? Vamos estender a mão para cá, vamos orar por ele. Estenda a mão para cá em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, nós queremos celebrar a nossa gratidão por esta vida, Pai.
que se rende a Jesus Cristo, confessando como Senhor e Salvador. Perdoa seus pecados, escreve seu nome no livro da vida, firma seus passos, Senhor. Coloca um novo cântico na sua boca, e que ele possa seguir firme nos teus caminhos, aguardando a volta gloriosa de Jesus. Deus bendito e santo, nós queremos te celebrar pela vida dele, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. A igreja tem algo para lhe dizer. O que é que a igreja tem para dizer a ele? A família é isso.